Quando o paciente faz a cirurgia bariátrica, uma das preocupações que nós temos, e com certeza os pacientes também têm, é a possibilidade de recuperação do peso após o período de estabilização. Ou seja, o paciente teve a sua perda de peso adequada, chegou no seu peso mínimo ou no seu peso estável, e então ele tem uma possibilidade de recuperação de peso. Então esse fantasma sempre ronda, né, essa preocupação, e isso sempre é motivo então de dúvidas aqui no consultório. Então primeiro é importante nós entendermos que o paciente, quando perde peso, ali em torno de 1 ano e meio, 2 anos do pós-operatório, ele atinge um peso mínimo. E às vezes esse peso mínimo não é o peso que ele vai sustentar a longo prazo. Até geralmente ele estabiliza num peso que nós chamamos de peso estável. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, ela definiu em 2015 algumas diretrizes para a classificação dessa recuperação ou desse reganho de peso. Então, pacientes que recuperam 10% do seu peso, eles são considerados pacientes que estão apenas num ajuste, numa adaptação do seu peso. O paciente, quando ultrapassa esses 10%, né, em relação ao seu peso anterior, ou seja, entre 10% e 20% de recuperação de peso, esse paciente ele já tem uma recuperação ou um reganho de peso, que ainda é conhecido como reganho de peso controlado. Mas já é um reganho de peso, e aí nós temos que utilizar outros parâmetros de análise e avaliação. Por exemplo, se esse paciente ele atingiu, por exemplo, no bypass, onde a meta é de 30% a 40%, ele atingiu os 40% de perda de peso corporal, então ele chegou, por exemplo, em seus 60 quilos, se ele recuperou entre 66 quilos, ali 68, ele vai estar dentro daquela estimativa de 10% do peso recuperado. Quando ele passa desse limite, até 20%, ele vai ter um reganho controlado. Porém, se ele ultrapassa, ou seja, ele foge daquela meta cirúrgica estimada, mesmo com esse reganho de peso controlado, ele já é considerado um paciente com recuperação de peso. É necessário, nesse caso, voltar com a nutricionista, caso não esteja fazendo um segmento adequado, voltar com o endocrinologista, com a sua equipe cirúrgica, para ver o que pode estar acontecendo, principalmente em relação à mudança de hábito alimentar, quadros de ansiedade, que uma vez controlados e orientados, esse paciente ele pode retomar e retornar à sua perda de peso e voltar ao seu peso adequado, o peso que ele vinha sustentando já por mais tempo. Quando ele tem uma recuperação ainda maior de peso, a gente já tem uma recuperação ou um reganho franco de peso. E aí, alguma medida terapêutica tem que ser realizada, e normalmente medidas intervencionistas. Então, esse paciente ele tem que, além de todo esse processo da equipe multidisciplinar, ser avaliado quanto ao tamanho do estômago, quanto então à dilatação eventual desse estômago, que é incomum, mas acontece. No caso de um bypass, uma dilatação de anastomose. O paciente que tem um sleeve, se eventualmente esse paciente, como vem seu hábito alimentar, às vezes o paciente então ele passa a ser mais beliscador, comer mais carboidrato, consumir líquidos calóricos. Se mesmo com tudo isso não se obtenha sucesso, ele vai ter que fazer alguma forma de tratamento, ou seja, cirúrgico, no caso do sleeve, uma conversão para algum outro método cirúrgico, e no caso do bypass, a opção de um tratamento endoscópico, como plasma de argônio, uma endossutura gástrica revisional, é possível para trazer esse paciente novamente ao seu peso adequado. Mas o fundamental é que um bom segmento no período pós-operatório, um acompanhamento regular, às vezes levanta o alerta de toda a equipe que esse paciente já está com uma certa tendência de recuperar peso. Então, às vezes, o paciente ele demora para retornar, ele fica um pouco envergonhado de estar recuperando peso, e quando ele decide, né, procurar algum profissional ou a mesma equipe com a qual ele se submeteu à cirurgia, às vezes já é um período mais tardio, onde a recuperação do peso já é grande. E aí os tratamentos intervencionistas, eles infelizmente vão ser necessários. O que eu quero deixar de recado para vocês aqui no final é que não deixem de fazer o segmento adequado. O fantasma ronda? Sim, essa preocupação é importante para que não exista uma mudança de hábito alimentar,
para que o paciente ele mantenha esse acompanhamento, que qualquer mínima recuperação de peso já seja percebida, né, pelos profissionais e a intervenção possa ser feita de uma forma mais precoce possível.